Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da CADSolid, das novidades de design da 7.12. O meu nome é Paulo Fadigas, este vai ser então o segundo webinar das novidades. O primeiro foi realizado no passado dia 8 de novembro, está disponível no Facebook da CADSolid e na página oficial da CADSolid. Todos os outros webinars de todas as outras novidades, de todos os outros módulos também estão presentes lá, podem revê-los a qualquer momento, desde que se inscrevam então nesses mesmos webinars. Durante o webinar, mais uma vez, como tem vindo sendo habitual, peço que desliguem. Os vossos microfones, aliás, estão desligados por defeito e peço que coloquem as dúvidas e as questões que tiverem e que vão surgindo ao longo do webinar, que as coloquem no final no chat do próprio webinar para que essas mesmas possam ser respondidas. Tal e qual como disse no início, este é o segundo webinar das novidades de design, uma vez que as novidades são bastantes. Nós tentamos fazer com que mostrássemos apenas as novidades mais importantes. Não quer dizer que sejam apenas estas as novidades, existem muitas outras novidades, mas aqui nós vamos então mostrar a segunda parte daquilo que são efetivamente as novidades mais importantes na parte de design para a versão 7.12. Não só relacionadas com a parte das shapes, dos assemblies, dos mecanismos, listas de materiais, análises, a própria visualização, ferramentas e não só a nível de 2Ds e também os próprios softwares de visualização, os TopSolid Viewers. Não só também algumas novidades a nível dos tradutores e também na exportação de steps. Iniciando então este segundo webinar das novidades, vamos falar aqui um bocadinho sobre as shapes. Na versão 7.12, agora, quando da importação de um ficheiro em formato IFC, STL, etc., é agora possível importar as formas facetadas. Anteriormente não era possível. Esta nova opção permite criar formas com as geometrias em malha. Estas formas suportam a maioria das operações booleanas, sejam pockets, bosses, drillings booleanas, e podem ser desenhadas em exact mode no 2D. Para fins de construção, é possível selecionar os vértices de uma malha ou os vértices de um poliedro usando o modo de visualização Faceted Shape Vertex Selection. Mas é igualmente possível copiar arestas de maneira não associativa de uma forma facetada em 2D Sketch e ou 3D Sketch. Aqui nas imagens eu mostro um exemplo de um ficheiro STL com a sua forma suavizada e o mesmo ficheiro com a forma facetada. Temos aqui alguns vídeos de exemplo para vocês poderem ver efetivamente o que é que eu quero dizer com estas novidades. Quando da importação de um ficheiro STL, nós agora podemos efetivamente converter diretamente o ficheiro para a opção Faceted Shape. Isto agora vai ser um bocadinho para os fãs de Star Wars. É o exemplo que nós aqui temos. A peça vem efetivamente com as formas facetadas. Podemos ativar ou desativar efetivamente a malha dessas mesmas formas facetadas. E no separador Visualization, como podem ver aqui no vídeo. E esta visualização ativada permite-me efetivamente selecionar os vértices dessa mesma malha. No exemplo, estamos aqui a criar um sistema de coordenadas num ponto e de duas direções em que eu posso efetivamente selecionar o ponto ou um dos pontos pertencentes à malha para criar o sistema de coordenadas com a orientação que eu pretendo. Quando anteriormente não era possível. Temos então aqui, por exemplo, um sistema de coordenadas criado. É, inclusive, possível trimar a forma facetada por um plano, tal e qual como é mostrado, através de um trim normal. Ela fica efetivamente como sendo, é considerada basicamente como sendo uma pele. Podemos selecionar o contorno resultante desse mesmo trim, por exemplo, para fazer uma superfície e tapar aquela zona. A própria forma em si é considerada uma shape. Se nós formos aqui à árvore das entidades,
Reparem, na pasta das shapes estão lá efetivamente duas shapes. Não só a forma facetada da máscara do Kylo Ren e também a face que foi criada após o trim. E, inclusivamente, podemos manipular de uma forma um pouco limitada, não de totalidade, podemos manipular essa mesma forma facetada, em que aquilo que nós aqui vamos estar a fazer agora, por exemplo, é fazer dois sistemas de coordenadas, vamos fazer aqui um offset e posteriormente vamos aqui definir uma escala para aumentar a escala desta própria forma. Portanto, através aqui do Construction Transform, posso efetivamente selecionar a pele da forma facetada e a face que criei, para criar então um Scaling Transform, com base num outro sistema de coordenadas que foi criado, e aplicar efetivamente uma escala para aumentar efetivamente o tamanho dessa mesma shape. Podemos inclusivamente criar um documento de montagem onde a inserção dessa mesma forma pode ser efetuada. Cá está. E posteriormente adicionar outras formas. Aqui fazer só a preparação para a inserção da outra forma que vamos querer inserir. E agora então a inserção da segunda forma. Para a posição pretendida. Em que, inclusivamente, ao fazer um 2D, essa mesma forma pode ser efetivamente representada. O STL que nós convertemos, o fecheiro STL, a forma facetada que nós convertemos, pode ser efetivamente representada ao ponto de, inclusivamente, nós conseguirmos representar as entidades e as arestas invisíveis. Ao editar a vista, se nós mudarmos aqui para as arestas invisíveis, eu consigo efetivamente representar ali algumas arestas invisíveis e acaba por ficar também representado como se fosse uma peça normal, uma shape normal. Caso eu coloque, por exemplo, ali a representação em shade. Aquelas arestas invisíveis acabariam por ficar mais nítidas. Por exemplo, se eu ativasse ali então o Exact Mode da representação, da criação do 2D. Temos aqui um outro vídeo a falar exatamente sobre o mesmo assunto. Agora, para mostrar, mais uma vez, foi convertido o documento em a importação imediata de Faceted Shape. Podemos ativar aqui este Clean Mesh, que é para ele fazer uma pequena limpeza da malha do próprio documento. E tal e qual como foi referido também na fase inicial, é possível criar formas ou utilizar as ferramentas, por exemplo, de Pocket, de Boss, de Trilling e de Booleanas, tal e qual como nós vamos mostrar. Neste momento está a ser feito um Pattern Union da própria peça em simetria, usando uma face efetivamente da própria shape como referência para a simetria, e ele uniu as duas peças numa só, através do Pattern Union. Vamos agora aqui fazer um sketch num plano acima e executar aqui, desenhar aqui um retângulo nesta zona, em que este retângulo posteriormente vai ser então utilizado para efetuar aqui um pocket. E vamos ver qual é que é
um pocket, neste caso um trim by profile. E vamos ver aqui qual é que vai ser o efeito que vai ficar na geometria. Permite efetivamente fazer o pocket. Ele cria automaticamente as formas e as superfícies laterais, tal e qual como se fosse uma shape normal e não uma shape facetada. Vamos criar aqui alguns círculos novamente no mesmo plano, para posteriormente fazer aqui uns furos com o comando do Drilling Group. Portanto, cá está, Shape Drilling Group, com base no Sketch, através da seleção dos círculos. E a Shape, então, é a nossa peça facetada. E ao validar, temos efetivamente os furos criados e então as paredes laterais também automaticamente criadas, como se de uma shape se tratasse. Também é possível fazer a remoção de algumas faces, por exemplo, remover ali as faces daquele furo, selecioná-las por tangência, para ser mais fácil. A questão aqui e a diferença é que ele não consegue, possivelmente não vai conseguir fazer o tratamento das superfícies adjacentes, por exemplo, com o Cap ou com o Extend, utilizando a ferramenta do Removing. No entanto, é possível remover aquelas mesmas superfícies de modo a ficar lá o buraco na geometria, como se fosse uma geometria aberta, e posteriormente fazer um fill hole com a opção, por exemplo, de continuidade em tangência, em que ele, tal e qual como se fosse uma shape normal, vai efetuar a superfície e a posterior vai cozer essa mesma superfície à shape, transformando então uma shape aberta numa shape sólida. Para que posteriormente então se possa, por exemplo, fazer um novo sketch com um novo retângulo naquela zona, como se aquele furo que nós tínhamos lá nunca tivesse existido. A diferença aqui é que, se vocês repararem, ao ativar aqui este comando dentro do Pocket do Blend and Fillet, para fazer os filetes ali naqueles cantos, por exemplo, e até mesmo no fundo do que vai ser o Pocket, neste caso ele não me vai permitir, precisamente por causa da shape ser uma shape facetada. E ele não consegue calcular a criação desses mesmos raios. É a única limitação que temos. No entanto, ele faz efetivamente um pocket como se de um sólido normal, sem ser facetado, se tratasse. Avançando para o próximo tópico, temos aqui algumas novidades também relacionadas com as representações. Ao editar uma representação, a caixa de diálogo foi atualizada, com a possibilidade de selecionar ou desselecionar entidades ou pastas. É igualmente possível selecionar entidades através da área gráfica. O processo de modificação de elementos de uma representação para outra permite agora efetuar uma pré-seleção de múltiplos componentes para posteriormente indicar a representação a preencher. Temos aqui algumas imagens a indicarem cada uma das situações que foram referenciadas. Temos também um vídeo a representar e a exemplificar estas mesmas situações. Aqui na árvore das entidades, então, nas representações, temos aqui uma representação já criada manualmente, que ao editar aparece então uma janela onde nós podemos selecionar todas as entidades que estão dentro da pasta das partes, estando nós num assembly. Podemos selecionar na área gráfica, podemos selecionar nessa mesma janela e validar. Nas representações simplificadas de design e detalhadas que vêm com os próprios templates, também é possível fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, inclusivamente eu posso colocar nas representações as pastas que estão representadas na árvore das entidades, como vocês podem ver. As pastas das partes, as pastas dos sketches, a pasta dos patterns, dos frames e por aí fora. Posso selecionar uma pasta por inteiro. Posso também desdobrar uma representação. Ao selecionar a entidade, ele mostra-me na área gráfica, isto não é novidade. Ao selecionar uma quantidade de representações, de atalhos das representações, eu posso pegar nessas entidades e enviá-las para uma outra representação, para que essa outra representação seja preenchida então com essas entidades. E é agora então uma novidade na 7.12 relacionada com as representações.
Propriedades em ocorrências de peças ou assemblies. Isto foi um melhoramento que eles fizeram aqui comparativamente com a versão anterior. O comando modeling, no comando modeling, a opção occurrence boom index foi substituída pelo comando occurrence properties, que permite agora atribuir propriedades à ocorrência de uma ou várias peças. Essas propriedades são utilizadas, por exemplo, e principalmente para o preenchimento das listas de materiais. Vamos aqui ver um exemplo, a nível de um vídeo, de como atribuir então estas ocorrências, ou de como atribuir propriedades nestas ocorrências. Temos aqui esta ocorrência, por exemplo, que é a peça da hélice. Selecionamos a hélice, podemos indicar um boom index e cá está, podemos ir buscar um user property. Neste caso aqui vai ser então o production type e o valor que está pré-definido nessa mesma propriedade, podemos atribuí-lo. Podemos adicionar mais do que um, apenas àquela ocorrência, ou seja, àquela peça, neste caso a hélice. Neste caso aqui, esta ocorrência, ele está a dar aqui um aviso ou um erro de que desta propriedade, por exemplo, já está atribuída na ocorrência e por isso ele detecta que já existe uma duplicação e então não me permite inserir essa mesma propriedade. Podemos clicar através do botão do lado direito em cima do documento, tal e qual como vimos, e fazer occurrence properties para efetuar exatamente os mesmos passos. E aqui, como estamos a mostrar, podemos selecionar uma série de peças e atribuir então a occurrence properties numa listagem de peças de uma só vez. Atribuir o boom index e depois então aqui as propriedades, em que estas propriedades depois então podem ser utilizadas para o preenchimento da lista de materiais. Apagar propriedades, adicionar propriedades. Cá está. Vamos adicionar esta. Atribuir o valor para essa mesma propriedade. Atribuir uma outra propriedade, que é aquela quantidade. E então manualmente também preencher o valor da quantidade. E então estas propriedades depois vão aparecer na lista de materiais. Análise de colisões. Aqui na versão 7.12 existe um novo comando, que é o Configuration Collision, que permite-nos analisar as colisões dentro de uma configuração de mecanismos. As colisões detectadas serão apresentadas numa subpasta com o mesmo nome da configuração dentro da pasta Mechanism Collision na árvore das entidades. Na prática, vamos ver aqui um vídeo sobre este mesmo assunto. Portanto, nós temos que ter, primeiro, nós temos que configurar os grupos que vamos ter de peças. E neste caso podemos ver que temos aqui um grupo neste conjunto, em que aqui a única coisa que nós vamos estar aqui a fazer é orientar aquele conjunto segundo duas direções. Podemos ver que ele aqui ainda consegue mexer. Portanto, isto basicamente são rigid groups que nós tivemos a definir primeiro. Temos aqui uma configuração a nível de posicionamento e, como podem ver ali no Mechanism Configuration, eu vou alterar ali o nome para Open. E agora então temos aqui a opção Configuration Collisions, para fazer então a análise de colisões entre os rigid groups que foram configurados. E ao fazer então o auto refresh, com a configuração que nós demos nome, podemos indicar ao software para que ele nos demonstre graficamente onde é que existem essas mesmas colisões através de interseções, por exemplo. Já vamos ver qual é que é o efeito.
Aqui está. Ele detecta as colisões e coloca então a sólidos, entre aspas, ou a shapes resultantes, por exemplo, como se fosse uma booleana de interseção, o efeito da colisão entre os rigid groups que foram previamente configurados. Na árvore das entidades, tal e qual como foi mencionado, dentro da pasta mecanismos, temos uma subpasta collisions e dentro da subpasta collisions, uma outra subpasta com o mesmo nome da configuração e com a indicação das colisões e onde é que elas se localizam. Cá estão elas. Podemos facilmente identificar onde é que elas se encontram e apenas isolar graficamente essas mesmas colisões para que seja mais fácil a percepção e a detecção dessas mesmas colisões. Occurrence properties. Voltando um bocadinho atrás àquele assunto e àquele tópico das ocorrências em que eu falei que podemos agora atribuir propriedades a uma ocorrência e que depois essas propriedades podem ser utilizadas para preenchimento da lista de materiais, este é mais um tópico. Quando as propriedades de uma ocorrência são definidas com a ferramenta Occurrence Properties, é possível identificá-las na lista de materiais, especificando uma cor de fundo na secção das opções em Tools, Options, Boom. Ou seja, fazendo o Tools Options e a opção do Tools Options do próprio TopSolid, existe agora um separador, Boom, onde nós podemos efetivamente fazer com que as propriedades que foram atribuídas a uma ocorrência dentro de um documento de um molde, ou até mesmo de um ACM, ou até mesmo de uma peça, possam ter uma cor distinta, uma cor diferente. Isto é configurado pelo utilizador. Se o utilizador quiser efetivamente esta cor, pode colocar esta cor. Se não quiser, pode colocar a cor branca e a identificação acaba por não aparecer. Vamos ver um vídeo de exemplo sobre este tópico. Portanto, tal como eu falei aqui em Tools Options, temos agora ali um novo campo Boom, em que no Occurrence Properties nós podemos configurar a cor que pretendemos. Se não quisermos que apareça nenhuma cor, podemos associar a cor branca para que na lista de materiais não apareça efetivamente nenhuma cor nesses mesmos campos de propriedades que foram atribuídos através do comando Occurrence Properties. E pegando então naqueles Occurrence Properties que foram atribuídos, cá está. Temos aqui então graficamente visível a cor atribuída a essas mesmas propriedades definidas pelo Occurrence Properties. Tal e qual como eu falei, se o utilizador não quiser que esta cor apareça, pode sempre atribuir a cor branca, sem qualquer tipo de problema, para que não haja então esta representação a nível de cores na lista de materiais. Melhoramentos relacionados com as medições que se fazem nas peças. Quando selecionamos um ou mais elementos, a medição desses mesmos elementos pode ser visualizada à direita e na base do ecrã da área de trabalho. Ou seja, nesta zona aqui, onde nós temos a capacidade de controlar a tolerância gráfica, imediatamente ao lado vai aparecer então agora uma nova zona onde nos indica a análise das entidades que estamos a fazer ou do conjunto de entidades que estamos a selecionar. Portanto, o resultado é apresentado, o resultado apresentado depende do tipo de elementos selecionados. Portanto, se a seleção, tal e qual como eu estou a mostrar aqui neste quadro, se a seleção for uma linha, o resultado é o comprimento dessa mesma linha. Se for um arco ou um filete, o resultado vai ser o valor do raio. Se for um círculo ou uma face cilíndrica, é o valor do diâmetro. Se forem uma seleção de duas linhas ou faces paralelas, o resultado vai ser a distância entre ambas as entidades. Se essas mesmas duas linhas ou outras duas linhas ou faces não sejam paralelas, o resultado vai ser o ângulo entre essas mesmas entidades. Portanto, no exemplo da imagem, são duas faces que não estão paralelas. São duas faces que não estão paralelas. E agora? Não?
Agora está. Eu peço desculpa por esta pausa, houve aqui um problema técnico relativamente ao áudio. Como eu estava a dizer, aqui não sei se o problema surgiu logo no início deste tópico ou se foi antes, mas eu vou retomar este tópico desde o início. Este tópico então é referente aos melhoramentos na parte das medições que são apresentadas na área gráfica. Temos agora um novo campo aqui ao lado do controlo gráfico de tolerância no TopSolid, no ecrã principal de trabalho. E tal e qual como eu falei, mas vou voltar a repetir, quando selecionamos um ou mais elementos, a medição desses mesmos elementos pode ser visualizada à direita da base do ecrã de trabalho, se nenhum comando estiver ativado. Okay? O resultado apresentado depende do tipo de elementos selecionados. Portanto, aqui no quadro é perceptível o tipo de seleção que se pode fazer e o resultado que aparece então naquela zona do ecrã. No exemplo da imagem, temos então aqui a seleção de duas faces que não são paralelas e o resultado que aparece é efetivamente então o ângulo entre essas mesmas duas faces paralelas. A nível da análise dinâmica, falando um bocadinho então da tecla F8. A tecla F8 sofreu alguns melhoramentos comparativamente com a versão anterior. Anteriormente, a tecla F8 era utilizada para analisar as peças de uma montagem. Quando a tecla era pressionada, isso passava com o rato por cima dessa mesma entidade. Esta função está agora disponível para todas as entidades, quando anteriormente era apenas num documento de peça, ou melhor, num documento de montagem, seja um assembly, seja um documento de molde. Esta função está agora disponível para todas as entidades, em todos os documentos que possuam o separador Analysis. Portanto, estamos a falar também, por exemplo, e concretamente num documento de peça. Anteriormente, o F8 num documento de peça não estava disponível e agora está disponível. Os melhoramentos, para além deste, incluem também uma caixa de diálogo onde é possível escolher as categorias e informação que pretendemos que sejam mostradas. Atributos, topologia, dimensões. Como adição, é possível selecionar uma entidade. A informação é apresentada num disco do comando com o nome results. Informação esta que pode ser copiada para colar onde necessário e onde for pretendido. A seleção destas entidades a analisar pode ser obtida através da seleção rotativa do rato, uma vez que a detecção na funcionalidade é dinâmica. Ou seja, se eu selecionar um segmento e fizer seleção rotativa, posso ir buscar o sketch desse mesmo segmento. Se eu selecionar uma aresta e fazer seleção rotativa, posso ir buscar a forma. Se eu selecionar uma face e fizer seleção rotativa, posso ir buscar também a forma. No entanto, é possível também, para analisar com mais complexidade a forma em questão, estando nós, por exemplo, num documento de molde ou num documento de assembly, e se eu quiser analisar toda a topologia, atributos e tudo mais da peça diretamente, sem ter que estar a fazer seleção rotativa, pode ser usada a tecla Shift para analisar os elementos de um nível mais elevado. Temos aqui então uma imagem com um exemplo da seleção que se pode fazer a nível de categorias para nos apresentarem na imagem ou na etiqueta que depois vai ficar associada ao rato quando passamos com o rato por cima da peça ou da entidade, neste caso. Vamos ver um vídeo a mostrar efetivamente esta funcionalidade a trabalhar. E também mostrar, aproveitando este vídeo, também para mostrar a funcionalidade anterior da análise. Portanto, se vocês podem ver, temos então a seleção desta aresta, fizemos a seleção desta aresta e tal e qual como foi no tópico anterior, aqui em baixo, ao lado do controle da visualização gráfica, temos então um novo campo onde me vai aparecer o valor de análise dessa mesma entidade que eu selecionei. Neste caso, sendo uma aresta retilínea, aparece o comprimento dessa mesma aresta. Cá está. Se eu selecionar, por exemplo, uma face e uma segunda face com a tecla do controle, aparece o ângulo entre essas mesmas faces a partir do momento em que elas não são paralelas. Se eu selecionar esta face e aquele cilindro, vai aparecer, reparem, a distância entre a face e o eixo, distance to axis,
e a distância mínima, ou seja, é a distância que vai da face para o centro do cilindro, e a distância mínima, ou seja, da tangência mais próxima em relação a esta face. Aparecem então aqui os dois valores. E também aqui então as novas opções da tecla F8. Ativando a tecla F8 aparecem então agora aquelas opções em que é possível selecionar as categorias que eu quero que sejam apresentadas na etiqueta quando eu passo com o rato por cima de uma entidade. Neste caso, ele está-me a selecionar, detectou dinamicamente a face, passei apenas com o rato por cima daquela face e aparece-me então a etiqueta só com aquela informação, uma vez que eu ali nas categorias apenas tenho validadas os campos property e geometria. E aí aparece-me então a geometria é do tipo planar, tem uma origem em x, y, z, por aí fora. Posso validar e colocar mais vistos nas categorias para que a informação dessa mesma etiqueta seja mais complexa, ou seja, mais composta. E como eu estava a falar também, aqui na parte, não aparece no vídeo, pelo qual eu peço desculpa, mas aqui no disco, existe um novo disco então, ou também existe um disco com o nome Results, que aparece ali embaixo, em que nós podemos desdobrar esse mesmo disco, e toda a informação que aparece aqui, a partir do momento em que nós selecionamos a entidade, esta toda a informação passa para aquele disco dos Results, em que nós depois podemos copiar esse mesmo texto, valores, conjunto de valores, para depois colar numa outra zona, numa outra área, num outro campo, conforme a necessidade do próprio utilizador. Seleções. A nível no separador Visualization. É possível efetuar uma pré-seleção de elementos. Pré-seleção esta que pode posteriormente ser usada em vários comandos do software. Por exemplo, podemos pré-selecionar uma série de arestas de uma peça antes de criar os filetes, ou até mesmo podemos pré-selecionar todas as peças vermelhas de um conjunto de peças para modificá-las. Estas pré-seleções podem ser guardadas e renomeadas numa pasta específica na árvore das entidades. A possibilidade de seleção por atributos, por tipo ou por formas, assim como a seleção por adição, interseção e remoção, também foram adicionadas agora na versão 7.12. Portanto, no separador Visualization do TopSolid, temos então todas estas opções agora a nível de seleção de atributos, seleção por tipo ou por shapes, e também podemos fazer a seleção, então, tal e qual como está aqui referenciado por adição, interseção ou remoção, através destes comandos. Vamos ver um vídeo a exemplificar isto mesmo. Então temos aqui um conjunto de peças dentro de um documento de peça. Temos aqui uma série de shapes. Podemos fazer então uma seleção por tipo, e a seleção por tipo permite-nos então fazer uma seleção por tipo de shape, de 2D sketch, de eixos, de pontos ou de planos, ou até mesmo de frames. Já está. E ele vai então selecionar o que estiver visível na área gráfica. Podemos esconder. E quando fizermos uma nova, ao esconder, ao fazer uma nova seleção por tipo, reparem que eu agora não tenho disponível o 2D Sketch. Porquê? Porque a seleção foi feita anteriormente, essas entidades foram escondidas, e então neste campo dos filtros, do type, aliás, só me aparece efetivamente o tipo de entidades que eu tenho visíveis na área gráfica. E neste caso, neste momento, como eu já não tenho o 2D Sketch, já não me aparece a opção 2D Sketch aqui nesta listagem. Fazer novamente uma seleção do tipo Shape. Podemos remover dessa mesma seleção o que pretendermos, e por exemplo, desta seleção vou remover tudo o que seja peles, posso remover tudo o que seja peles, posso remover tudo o que seja sólidos, e deixar, por exemplo, só nessa mesma seleção as peles. Posso criar efetivamente também uma seleção e dar-lhe e atribuir-lhe um nome para que depois, posteriormente, eu utilize essa seleção com uma finalidade específica. Como, por exemplo, cá está,
cozer àquela superfície uma seleção. E a partir do momento em que eu tenho uma seleção gravada e guardada com um determinado nome, ao clicar com o botão do lado direito na área gráfica num determinado comando que eu preciso, eu tenho então disponível as seleções que ficaram efetivamente guardadas. Cá está. Houve uma seleção gravada com o nome de All Surfaces. Posso efetivamente selecioná-la para efetuar o comando que eu pretendo. Na árvore das entidades, também posso editar a árvore das entidades ali, por exemplo, na representação, e adicionar ou remover, por exemplo, por atributos, todas as peças daquela representação, todas as peças que tenham a cor amarela. Fazendo então com que o preenchimento e a edição das representações se torne um bocadinho mais facilitado. Paste de entidades é efetivamente uma novidade na versão 7.12. Estão agora disponíveis as funcionalidades Entity Copy e Entity Paste no separador Tools do TopSolid. Funcionalidades estas que permitem a cópia básica de entidades, tais como parâmetros, pontos, eixos, frames, planos, sketches, formas, poliedros ou formas facetadas, especificando um frame de referência de origem e outro frame de referência de destino, dentro do mesmo documento ou entre documentos diferentes. Portanto, dentro do separador Tools, seja de documento, seja qual for o documento, o tipo de documento, seja um documento de peça, seja um documento de montagem, um documento de molde, um documento de elétrodos, e encontra-se então ali Entity Copy, e após efetuar então a cópia, fica depois, posteriormente, disponível o Entity Paste. Vamos ver um vídeo relativamente a este tópico. Portanto, temos aqui um documento de peça, fazemos o Entity Copy daquele sketch, por exemplo, e da própria peça, daquele sistema de coordenadas também, dos eixos. Posso selecionar de uma só vez várias entidades. Posso selecionar também na árvore das entidades, não tem obrigatoriamente que ser só na área gráfica. Atribuo-lhe um frame de referência para a minha cópia. Valido. E então, num outro documento de peça, eu posso fazer Entity Paste, indicar qual é que é o frame de referência e a cópia é efetuada. Uma chamada de atenção para este tipo de cópias, muito importante. A cópia que é feita no destino, as entidades ficam com as referências basificadas. Reparem nesta fase do vídeo, em que o vídeo aqui vai mostrar a edição do sketch. Nós vamos editar o posicionamento do sketch e vocês vão reparar que, reparem, o suporte plane deste mesmo sketch é um basic plane. Ele basificou as referências dessas mesmas entidades que eu copiei. Não invalida o facto de, posteriormente, eu voltar a dar a referência que pretendo. Cá está. Mas é uma chamada de atenção muito importante. Ele faz efetivamente a cópia, ele permite fazer a cópia. E assim como nós neste vídeo fizemos a cópia não só de sketches, de frames, de eixos, de própria shape, de um documento de peça para o outro, tal e qual como eu digo aqui, eu também posso fazer a cópia de um documento para o outro de parâmetros. Mas esses mesmos parâmetros, se tiverem, por exemplo, parametrizados, se forem parâmetros que estejam, ou propriedades que estejam parametrizadas, ao passar de um documento para o outro, essa parametrização pode ser quebrada, ou seja, basificada. Se forem fórmulas associativas entre parâmetros, essas fórmulas podem ficar basificadas. Precisamente pelo aquilo que nós indicamos aqui, ele permite uma cópia básica das entidades. Multicore Processor Management. O que é isto relativamente então na 7.12? Na 7.12 agora nós temos um novo campo nas opções,
que permite o utilizador configurar o TopSolid para que o TopSolid utilize uma determinada quantidade de processadores, de núcleos de processador do próprio computador. Por defeito, essa funcionalidade está então no separador General Processors do comando Tools Options, que permite especificar um número de processadores que o utilizador não deseja utilizar, para que estes possam ser dedicados a processar outras aplicações. Por defeito, quando o valor é 0, o TopSolid 7.12 utiliza todos os processadores. Portanto, aqui está. Este é o quadro que aparece, em que Number of Unused Processors, número de processadores não usados, é 0. Sinónimo, então, que o TopSolid está a usar todos os processadores que o computador possui a nível de núcleo. Se nós quisermos, por exemplo, se for, por exemplo, um octa-core, um processador octa-core com 8 processadores, nós podemos livrar um dos processadores, ele fica apenas a trabalhar com 7 e esse processador então fica livre para outras aplicações. Mais uma vez volto a relembrar e a chamar a atenção, por defeito o valor é 0, ou seja, o TopSolid utiliza todos os núcleos e os processadores que o próprio computador possui. Relativamente ao Etch nos 2Ds, a caixa de diálogo para definição do estilo e que permite criar ou editar uma vista, inclui agora um novo disco Etching, possibilitando ao utilizador forçar a cor e a layer dos etches. Contudo, a cor forçada não fica com prioridade sobre qualquer alteração efetuada através do comando contextual edit numa área com etch. Portanto, o disco novo no 2D, que vai aparecer então nas opções de edição da própria vista, é este. E tal e qual como está aqui a ser dito, se eu editar esta cor, ela não vai ficar com prioridade sobre qualquer alteração efetuada. Vamos ver um vídeo de exemplo sobre este tópico. Portanto, efetuando aqui umas vistas simples de um molde, de uma estrutura de um molde. Editando a vista, aparece então aqui o tal novo disco Etching, em que é possível então atribuir uma cor específica para os etches e atribuir também uma layer, caso vocês pretendam. Ao efetuar um corte transversal aqui no molde e ao representar essa mesma vista em corte, ao validar a vista, cá está, os edges aparecem com a cor que foi previamente definida. No entanto, se eu editar o edge e se alterar então a cor naquele edge específico, a cor é alterada e esta alteração então sobrepõe-se à ordem que eu previamente atribuí na vista de origem. Color and Transparency of Shapes. Foram efetuados melhoramentos respeitantes à capacidade de utilizar as cores e o nível de transparência aplicado nas formas dos documentos para serem utilizados no 2D, no desenho 2D. Uma vez criada a vista 2D, podemos recuperar a cor da forma esvaziando o campo associado à mesma. Para recuperar a transparência, podemos utilizar a nova opção Attribute do campo Rendering Mode. Nas vistas 2D, resumidamente, nas vistas 2D podemos utilizar então as cores e as transparências que foram aplicadas no 3D. Nas formas que estão no documento de montagem ou no documento individual. Também temos um vídeo a exemplificar este mesmo tópico. Temos um documento de peça, em que um documento de peça é composto por duas shapes, se eu não me engano. Podemos então aqui, como é mostrado, atribuir ali no campo, no disco do Render Mode, podemos agora então utilizar o nível de transparência que foi aplicado no próprio documento de peça, através do atributo, cá está. Fica então representada a transparência de ambas as shapes, assim como ao editar, por exemplo, aquela vista, podemos também editá-la de modo a que
Ao limpar ali o campo dos atributos nas linhas que vão ser utilizadas para representar a vista, essas mesmas linhas, ao limpar o campo da cor que estava definida, ele vai buscar então as cores que estão atribuídas no 3D. Fugindo agora um bocadinho daquilo que é o TopSolid 7.12 a nível de design, a nível de moldes, a nível de 2D e tudo mais, vamos falar aqui um bocadinho sobre o TopSolid Viewer, o aplicativo de visualização da TopSolid. Agora, na versão 7.12 do TopSolid, é possível exportar representações e visualizações. Ambas as opções estão disponíveis nas respectivas pastas da árvore das entidades. Para além disso, o comando de análise de negativos foi adicionado no TopSolid Viewer no separador Home. Portanto, estamos a falar efetivamente do TopSolid Viewer 7.12 e, tal e qual como é referido aqui nesta frase, a análise de negativos foi adicionada no separador Home do próprio TopSolid Viewer. Ali com aquele ícone do Analyze Undercuts. Vamos ver na prática o que é que o tópico fala. Portanto, no TopSolid 7.1, no TopSolid Viewer, temos então a possibilidade de exportar do TopSolid para o TopSolid Viewer as representações que temos no nosso documento. E aqui, torná-las correntes, utilizá-las para ser mais fácil a sua visualização do próprio documento. E tal e qual como também foi falado no próprio tópico, temos então agora uma nova função que é a análise de negativos dentro do próprio TopSolid Viewer. Analyze Undercuts, em que selecionando uma direção de referência, por exemplo, perpendicular a esta face, ele faz então uma análise gráfica daquilo que é considerado zonas negativas em relação a essa mesma direção definida pelo utilizador. Ainda dentro do TopSolid Viewer, mas no modo Pro, no TopSolid Viewer Pro, com o TopSolid Viewer Pro agora é possível visualizar toda uma nova variedade de documentos, sejam eles CATIA V4, CATIA V5, Inventor, ProE, Solid Edge, SolidWorks, Unigraphics, ASYS, AGIS, Steps e VDAs. Estes fecheiros, este tipo de fecheiros, são apenas possíveis de visualizar através do TopSolid Viewer mediante uma licença do próprio TopSolid, do Viewer Pro. Temos um vídeo também a mostrar isso mesmo. Portanto, com o Viewer Pro 7.12, podemos agora converter diretamente fecheiros de outros softwares. Cá está. E toda a listagem de fecheiros é esta que se encontra aqui. Tal e qual como estava a falar no tópico, desde fecheiros do AutoCAD, de CATIA V4, CATIA V5, Inventor, ProEngineer, Solid Edge, SolidWorks, Unigraphics, por aí fora. Mais uma vez recordo, esta conversão e esta possibilidade no TopSolid Viewer Pro apenas está disponível com uma licença associada ao próprio Viewer Pro. Novidades relativamente à exportação de steps. É agora possível selecionar a versão de step que pretendemos exportar. Até agora tínhamos disponíveis as versões 203 e 214, agora com a versão 7.12 temos também disponíveis para seleção a versão 242 dos steps. Chegamos então ao fim das apresentações das novidades de design da versão 7.12. Esta segunda sessão, volto a relembrar, a primeira foi efetuada no dia 8 de novembro. Podem agora então, caso
tenham, colocarem as vossas questões relativamente aos tópicos que foram apresentados no chat do webinar, para que então eu possa responder às vossas questões. Ok, não havendo qualquer tipo de questão ou dúvida que queiram colocar, agradeço a vossa presença por estarem neste webinar. Mais uma vez volto a recordar todos os webinars que já foram realizados até agora, não só a nível de design, das novidades de design, mas também nas novidades de molde, split, cam e outros, estão disponíveis no site da CAD Solid e no Facebook da CAD Solid. Podem visualizá-los sempre que quiserem, sem qualquer problema. Fiquem também atentos aos próximos webinars que surgirem de outras novidades noutros campos. E, por exemplo, amanhã vai haver um webinar feito pelo nosso técnico Paulo Live relativo à cinemática, na versão 7.12. Todos esses webinars vão sendo anunciados por nós, pela nossa equipa técnica, com aviso prévio, para que vocês possam então agendar nas vossas agendas a visualização desses mesmos webinars em tempo real ou posteriormente após o webinar ser realizado. Da minha parte é tudo. Mais uma vez agradeço a vossa presença. O meu nome é Paulo Fadigas e até à próxima.